Passos para a cura. Irmãos, eu tive uma experiência essa semana, me chamou a atenção na palavra de Deus. Na minha prática de ler a palavra de Deus, eu começo a fazer o plano de leitura aí, mas depois gosto de ler o Novo Testamento também. Cheguei no capítulo 8 de Mateus e comecei a pensar nessa realidade. Abra sua Bíblia no capítulo 8 de Mateus. O que acontece no capítulo 8 de Mateus para pensarmos sobre este tema, caminhos, não passos, caminhos para a cura. O livro de Mateus, logo depois, tem um texto maravilhoso. Se você quiser ser um discípulo de Cristo, procure aprender o máximo que você puder sobre o Sermão do Monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. É um dos textos mais maravilhosos, assim, para você conhecer a expectativa de Cristo com relação a nós. E ele não abre mão não, tá? A gente vai ver algumas coisas ali difíceis, mas depois, no capítulo 8, Mateus cuida de nos trazer o início, na perspectiva dele, do ministério de Jesus. E ele começa já no capítulo 8 com curas. Então eu separei aqui nesse capítulo, e um comecinho do capítulo 9, para a gente conhecer alguns caminhos, não é? A gente saber o que a Bíblia fala sobre este tema, não é? Tão interessante assim. Eu quero raciocinar com vocês dessa noite de uma maneira bem prática, por isso é que eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí. O texto que nós separamos aqui é o versículo 2, quando um leproso faz essa informação para Jesus assim: um leproso aproximando-se, adorou e de joelho disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Interessante que o texto de Mateus começa com essa declaração, uma declaração de fé em forma de um pedido para Jesus. E é interessante que esse homem fala uma coisa, ele coloca o princípio mais fundamental da ação de Deus sobre a sua criação, o querer de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem hora que algumas pessoas fazem da fé da pessoa, ou do que está escrito em alguns versículos bíblicos, uma espécie de palavras mágicas, ou de atitudes mágicas, que vão obrigar a Deus a fazer, porque o indivíduo teve fé, ou então porque está escrito. Isso é muito interessante. Mas o primeiro caminho que eu vejo aqui, é o indivíduo chegar humildemente diante do Senhor, ele disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E aquele homem teve uma resposta positiva. É muito gostoso ler essa passagem bíblica, porque Jesus diz assim, Jesus estendeu a mão, versículo 3, por favor, tocou nele e disse: eu quero. Olha que legal, irmãos, eu quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? O Senhor, eu creio que se nós fôssemos olhar para estas curas nessa proposta de caminhos, a gente vai trilhar esse primeiro caminho, não é? Ficar na expectativa de que Deus queira o que eu estou querendo, e também na convicção que Ele não é obrigado a querer. Mas eu ainda quero falar sobre essa percepção que a gente tem hoje. A segunda cura tem um aspecto forte também. A segunda cura do capítulo 8, eu queria que vocês acompanhassem comigo aí, por favor. É um pedido e uma atitude de fé que foi honrada por Jesus. Olha no capítulo 8, a partir do versículo de número 5.
Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: irei curá-lo. Jesus, parece que houve uma empatia entre Jesus e esse homem é um homem interessante, porque ele não é um judeu. Ele não é um judeu. Jesus, por que eu estou dizendo isso? Porque havia uma expectativa judaica de que Jesus, o próprio Deus, só atenderia aos judeus. Esse homem aqui, quando há a expressão de que ele é um centurião, ele é um funcionário público do governo de Roma. E aí Jesus, de bate pronto, Jesus fala: eu vou, irei curá-lo. Aí ele tem essa atitude. Essa atitude foi honrada por Jesus. Olha, acompanhe comigo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Diga a um, vai, ele vai, diga a outro, vem, ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Olha que interessante, irmãos, olha a reação de Jesus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse: os que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Existem pessoas assim. O outro caminho da cura é um dom, e se nós fôssemos ter tempo de falar sobre dons aqui, a fé aparece na Bíblia com dois aspectos. A fé para a salvação, olha aqui para mim, a fé para a salvação, todo ser humano é provido dessa fé, a capacidade de ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e receber a salvação, segundo o que está escrito em João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A fé para a salvação, eu creio que todo ser humano tem. Mas existe a fé em formas de um dom. Pessoas que não têm dúvida nenhuma do poder de Deus, ou não têm dúvida nenhuma do objeto ou da coisa em que ele acredita. E Jesus fez uma expressão sobre a fé muito forte. Jesus falou assim, tudo é possível ao que crê. E algumas pessoas, irmãos, são dotadas deste dom. Olha só, a fé para a salvação é uma bênção que todo ser humano tem. Mas esse tipo de fé, desse centurião, que chamou a atenção de Jesus, na maneira que eu compreendo a palavra, algumas pessoas têm, porque na expressão de Jesus a gente percebe isso. Jesus fala assim, vou dizer uma coisa para vocês, em Israel eu não vi ninguém com a fé igual a desse homem, diferente. Esta fé é para a realização de coisas grandes, é para ver coisas maiores, para fé que depois dela sendo exercitada, sempre acontecem milagres. Este é outro caminho. Este homem então foi honrado por Jesus. Jesus admirou e ali Jesus deu um ensino muito grande, que talvez seria muito bom para a igreja hoje também. Jesus quebra um paradigma quando ele continua honrando aquele homem, dizendo no versículo 11, eu lhes digo, muitos irão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó, no reino de Deus, no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus continua dizendo para aquele homem, vai, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o servo foi curado. Gente, o que Jesus está dizendo aqui? Que não há privilegiados para ser alcançados pelo amor de Deus. Qual que era a crença judaica? O que Jesus estava derrubando ali? Uma grande crença. Não, só nós seremos atendidos por Deus. Deus ouvirá só a gente.
só a nação judaica. Aí Jesus falou, ó, muitos virão do Oriente, do Ocidente, enquanto muitos que acham que estão com a sua situação resolvida, vão ficar de fora. Tudo isso resultado daquela atitude de fé, que foi um caminho para a cura. E outra coisa, hein? Esse homem foi muito honrado para Jesus, que ele estava usando a fé dele. É a segunda vez que isso vai aparecer nesse texto. Quando alguém, preste atenção nisso, quando alguém tem fé por alguém, você pode desenvolver essa sua fé. De repente você é um indivíduo desse, você é uma pessoa dessa, que tem essa fé. Você não tem dúvida nenhuma que Deus vai agir, você não tem dúvida nenhuma que Deus vai intervir, mas só que a pessoa tem, sei não, não, eu vou ter fé por você. O que esse homem mostra é isso, e a gente vai ver outra porção, um grupo de pessoas aqui com a mesma atitude. Vamos para a terceira cura. Essa terceira cura é uma cura interessante, tem até uma piadinha em volta dela, vamos ver se é essa mesmo. Eu acho que é. Olha aí comigo, por favor, irmãos, capítulo 8, versículo 14 e 15. É a cura da sogra de Pedro. Qual que é a piadinha que tem em volta dessa cura? Lembra, Serginho? Você que contou para mim, bicho. O Serginho falou para mim, irmãos, que Pedro negou a Jesus por causa dessa cura. Que Jesus, lembrou agora, Serginho, ou não? Não, né? Estou brincando, irmão. Os maldosos falam que Pedro negou a Jesus porque Pedro curou a sogra dele. Olha que maldade, irmãos. Qual é a categoria dessa cura? Ninguém pediu. Olha o que a Bíblia diz, olhe comigo por favor, capítulo 14. Entretanto entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou. Esta aqui é uma cura interessante, que é a cura que ninguém pediu. Jesus simplesmente interviu na vida daquela mulher. Porém tem um ensino aqui, o propósito, aí é o que eu creio também. Por que que Deus intervém na vida de uma pessoa? Por que que Deus agracia uma pessoa? Na minha compreensão, a reação da sogra de Pedro é o alvo de Deus, não o pré-requisito. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele libera a bênção, sem pré-requisitos. Mas a sogra de Pedro tem uma reação que eu acredito que é o alvo de Deus. Continue lendo, por favor, comigo, preste atenção. Deixando, ela se levantou e começou a servir. Aí a minha fé de pastor, a minha expectativa de pastor, é que isso não é pré-requisito, não, Deus, porque a religião intervém aqui, irmãos, começa a fazer uma barganha para que você faça as coisas por merecer, então sirva ao Senhor, não. É o alvo de Deus. Eu creio que Deus se revela para nós, nos abençoa nessa expectativa, que nós passamos a ter um relacionamento em que nós tenhamos prazer em servi-lo. Não é pré-requisito, mas é o alvo. O que a sogra de Pedro faz, eu creio que é o alvo de Deus, passou a servi-lo. Não é um pré-requisito, mas é a expectativa de Deus. Estou dizendo isso para que nós não nos aproveitemos aqui de argumentos religiosos, porque é muito triste isso, né? Quando as pessoas começam a querer fazer barganha com Deus. Neste capítulo, nós vamos encontrar o motivo, né, das curas e das libertações. Olhe para o capítulo 8 aí, acompanhe comigo o versículo 16 e 17. Ao anoitecer foram trazidos a eles muitos endemoniados, ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Esse texto é um texto explicativo da didática de Mateus.
Mateus vai cuidar, irmão. Se você for ler o livro de Mateus, sempre vai aparecer isso. E isso foi feito para que se cumprisse as Escrituras. O Evangelho de Mateus foi um evangelho escrito especificamente para que os judeus, para que a nação judaica cresce em Cristo Jesus. Então, as profecias de qual eles acreditavam muito nos livros proféticos, então o livro de Mateus falou: ó, tá vendo? Esse é o Messias. Isso aqui foi feito, Jesus curou tanta gente assim, para que as profecias que foram ditas a respeito dele viesse a se cumprir. É algo interessante para a gente compreender aqui nesse capítulo. Muito bem, irmãos, vamos agora para o capítulo de número 9, onde vai aparecer aqui uma cura interessante, que eu quero fazer uma harmonia com a atitude do centurião. Capítulo 9, versículo 1. Entrando Jesus de um barco, atravessou o mar, foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados são perdoados. Aqui aparece, irmãos, essa cura onde Jesus de novo usa da mesma metodologia que o centurião. Ele honra a fé de terceiros, de outras pessoas. O livro de Lucas vai trazer com mais precisão, essa aqui é aquela história de que dos homens subiram no eirado, abriram. O livro de Lucas é mais detalhado nisso, mas como nós estamos aqui no livro de Mateus, tem umas diferenças no relato, mas o que eu quero dizer aqui é usar essa expressão, né? Vendo a fé que eles tinham, que aqueles homens tinham, Jesus então cura o homem. Existe uma metodologia nessa cura que é perigoso surgir uma crendice aqui, muito perigosa, e que muitos crentes acreditam nesta crendice, e vou ensinar para vocês nessa noite. Quando Jesus diz assim, ó, tenha bom ânimo, filho, seus pecados são perdoados, aí tem uma discussão, né? Quem que é você para você perdoar pecados? Aí Jesus fala, ó, só para você ter uma ideia de como para mim tanto faz, eu vou mandar esse homem, ó, pega a tua cama e anda. Mas qual que é o perigo aqui, irmãos? Atribuir, olha aqui, ó, atribuir todas as enfermidades que alguma pessoa tem ao pecado, ou pecados que a pessoa possa ter cometido. Jesus não está ensinando isso. O que Jesus está ensinando aqui, que a principal enfermidade que todos nós temos, e que dessa enfermidade Ele cura a todos, é o pecado que nos afasta do Senhor. Mas Jesus não está ensinando o que muitos acreditam. Tem duas crendices no seio da igreja do nosso tempo. A crendice que muitos acreditam que todas as doenças é fruto de um pecado, ou que as doenças é um demônio que está provocando. Essas duas crendices, não há base bíblica para ela, mas eu não quero falar da segunda, eu quero apenas me ater aqui para vocês, quando a gente vê essa visão panorâmica dos caminhos da fé, o pedido, a reverência ao querer de Deus, o exercício da sua fé. Você fala assim, eu nunca encontrei uma pessoa a partir de mim que tivesse uma avaliação assim, ó, não, eu sou uma pessoa de fé. Se vocês forem igual a mim, você vai ter a mesma avaliação que eu precisaria acreditar mais. É assim, Cris, com você ou não? A gente nunca está satisfeito, mas é muito legal encontrar uma pessoa que não tem dúvida nenhuma. Eu faço a minha declaração de fé, eu exercito a minha fé, eu mortifico o meu coração. Eu já aprendi a mortificar a minha carne, irmãos, nessa coisa. Mas eu estou na minha avaliação, a minha avaliação é que eu poderia crer mais. Mas Jesus mostra que um dos caminhos da fé é essa do centurião, de que ele não teve dúvida nenhuma, de que Jesus apenas, e outra, o cara deixa a gente lá embaixo,
Senhor, o Senhor não precisa nem entrar na minha casa, eu nem sou digno de entrar lá. Ele vivia uma realidade cultural de que um judeu não podia entrar na casa de um gentil, e ele sabia, o judeu jamais entraria na casa do gentil, então ele já sabia, falou: Senhor, eu não sou digno que você vai na minha casa, mas se o Senhor der uma palavra daqui, o meu servo vai ser curado lá. Esse homem deixa a gente no chinelo, irmãos. Olha, tem algumas pessoas que me constrangem, assim, com essas atitudes de fé, mas o que eu faço para trilhar um dos caminhos, e gostaria de compartilhar com os irmãos. Irmãos, quando você faz uma leitura da Bíblia, você tem uma visão panorâmica da Bíblia, você vai encontrar aqui alguns períodos, não muitos períodos, mas alguns períodos no relato bíblico, de uma intensidade maior de milagres, de maravilhas, e esses milagres, essas maravilhas, sempre comprometendo o ser humano a Deus, o quanto Deus o ama, o que Deus fez. Quando chega na época de Jesus, a época de Jesus foi uma época muito intensa de milagres para autenticar o ministério de Jesus. Mas vamos chegar aos nossos tempos aqui e agora. Irmãos, é óbvio que nós não estamos vivendo em um período intenso daquilo que a Bíblia vai chamar de sinais notórios. É com muita dor no coração que eu digo isso para os irmãos. Por quê? Porque os sinais notórios, o que quer dizer sinal notório? É algo que é inegável que aquilo aconteceu. O capítulo 4 de Atos, capítulo 3 de Atos, vai aparecer um sinal notório ali, quando aquele mendigo que está na Porta Formosa é curado por Paulo, Pedro e João. Um sinal notório. Mas a ausência, nós não estamos vivendo um período fértil, um período de sinais notórios verdadeiros. O que é o infelizmente que eu digo? Infelizmente, irmãos, a maioria dos sinais que são testemunhados, ninguém tem coragem de ir atrás para ver se é verdade mesmo. Mas Jesus não parou de curar. Os milagres não pararam de acontecer. É que quando você vai ler a Bíblia, você entende por que aquele foi um período fértil para os milagres. Hoje, o caminho natural das curas está em um caminho autenticado por Jesus, que é o caminho da medicina. O caminho da medicina. Graças a Deus que Jesus autenticou. Graças a Deus. Jesus vai dizer aqui, no capítulo 9, onde nós estamos lendo, no versículo 12, a autenticação que ele dá para a medicina. Olha para o capítulo 9, versículo 12, por favor. A Bíblia vai dizer assim, ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Então Jesus está aqui autenticando a medicina. Olha, os doentes precisam de médicos. O escritor de Lucas é conhecido como sendo um indivíduo que era médico. Paulo chama Lucas, no capítulo 4, versículo 14 de Colossenses, Paulo apresenta-nos Lucas como sendo o médico amado. O médico que acompanhou Paulo até o seu martírio, até o filme, aparece Lucas, naquele filme Paulo o apóstolo, né? Então veja só, Jesus autenticou a medicina. Então hoje, nos parece que o caminho natural que Deus tem usado, até por causa do avanço enorme da medicina, e na avaliação de Deus, que eu sinceramente, de vez em quando eu falo, puxa Deus, o Senhor podia mudar essa avaliação, né? Não são mais necessárias, mas a ausência da gente estar vendo, como era no tempo de Jesus, milagre toda hora acontecendo, não implica que eles
não estão sendo realizados. É nessas horas que você precisa exercitar. Irmãos, há um relato muito legal que eu quero dizer para vocês, no Antigo Testamento, de uma parceria com a medicina e o milagre. Foi no caso da cura do rei Ezequias. No capítulo 20, no versículo 7 de 2 Reis, todo o contexto ali é o contexto de quando Ezequias recebe o diagnóstico, o exame de saúde dele diante do pai, e aí o profeta chega para Ezequias e diz assim, arruma a tua casa, velhinho, porque você vai morrer. E aí Ezequias faz uma oração muito profunda diante do Senhor, e o Senhor cura Ezequias. Só que há uma parceria da medicina com a cura. Olha no versículo 7 do 2º livro, capítulo 20, do 2º livro de Reis. Abre lá, por favor, irmãos, capítulo 20, versículo 7. Versículo 7 vai dizer assim, Então disse Isaías, prepare um emplasto de figo, e eles o fizeram, e aplicaram na úlcera, e ele recuperou. Esse emplasto de figo é a parceria entre a medicina da época e o milagre de Deus. Deus já tinha curado Ezequias, deu a ele mais 15 anos de vida. Dito, milagrosamente ele foi curado, mas há essa parceria aqui. Mesmo assim, o profeta falou, coloca um emplasto de figo aí sobre a úlcera dele, e ele foi curado. Muito bem, essa parceria, em que nós não devemos abrir mão do exercício da nossa fé agora, já que Deus está usando mais a medicina, mas nós não vamos deixar de orar, não vamos pedir para o remédio vamos continuar pedindo para o remédio ser eficaz, e vamos exercitar a nossa fé declarando a cura. Eu já tive uma experiência de cura, já compartilhei aqui com a igreja. Eu tinha, na minha casa, quando eu falo assim, um bom número de irmãos meus, é porque é um bom número mesmo, Nós somos em 12, agora 9, porque 3 já faleceram, mas existe pelo menos uns 4 ou 5 que tem problema de úlcera, e eu era um deles. A minha mãe sempre cuidou da nossa alimentação, por causa dessas úlceras e tal, só que eu fui para o seminário. E que seminário que eu fui? Eu fui lá para o Nordeste. Irmãos, no Nordeste a comida é pesadíssima em termos de tempero, essas coisas. E lá eu não tinha minha mãe para fazer as comidas do jeito que era para fazer. Queridos, eu tive essa experiência, eu me lembro até hoje. Quando eu cheguei no Nordeste, eu parei e fui conversar com Deus sobre a minha úlcera. Falei assim, Senhor, eu preciso ser curado aqui, porque nós não tínhamos recursos médicos lá. E aqui aí eu falei para Deus, o Senhor sabe que o Nordeste é o Nordeste, Comida forte. Irmãos, eu não senti nunca mais nada. A partir daquela oração, eu comia de tudo que servia no Nordeste, e nunca mais tive a minha úlcera. Então, eu dou um testemunho de que eu fui curado milagrosamente. Eu pedi a cura para o Senhor, e o Senhor me deu. Mas, eu já orei por pessoas, em que as pessoas não foram curadas, dentro da minha expectativa. Porém, eu quero colocar um exercício de fé para todos nós aqui. A ausência de um tempo fértil, de nós estarmos vendo aí, vixe, olha, está acontecendo tanta cura. Talvez você tenha testemunhos mais do que os meus, você já viu curas milagrosas, você já orou e alguém foi curado, mas isso, na minha fé, não nos dá a autoridade, ou não nos autoriza a parar de orar, a parar de pedir,
a parar de ministrar isso. Eu peço a cura para Deus quando eu oro por enfermos, pessoalmente ou não. Quando eu estou com meu óleo, eu unjo a pessoa com óleo e peço para Deus curá-lo. Não abro mão da possibilidade da cura, mas eu tenho me rendido à soberania de Deus, que tem usado a medicina para realizar as suas curas. Agora eu quero compartilhar a minha fé, irmãos. Eu creio que a medicina é um instrumento de cura hoje na mão de Deus. Não precisa mais daquelas curas milagrosas. Não precisa mais daqueles milagres para autenticar quem é Jesus. O ministério de Jesus já foi autenticado. O poder do Evangelho agora está no campo da palavra que foi dita a Tomé. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas acreditam. Eu procuro milagres, irmãos, mas a ausência do milagre não muda a minha fé em Deus. Se o milagre acontecer, amém. Se a cura acontecer, amém. Se ela não acontecer, eu não vou ficar decepcionado com Deus, abandonar, não. Eu peço a cura para o Senhor. Eu ministro a cura de Deus na vida das pessoas. Eu já tive alguns testemunhos de pessoas testemunhando que foram curadas aqui nessa igreja, por orações dos intercessores, por oração de pessoas. Nós não devemos abrir mão da cura, mas é muito bom olhar para o Evangelho e ver alguns caminhos para que ela aconteça. E quero colocar um desafio para você: exercita. De repente você tem a fé do centurião e nem sabe. Amém?